Olá pessoal, aqui estou eu novamente, agora com gramática, e hoje então, como vocês puderam ver ali, nós iniciamos o nosso estudo das orações subordinadas. É claro que não é um conteúdo novo, em algum momento da vida escolar de vocês já estudaram, mas antes que alguns possam achar que isso é desnecessário ou não é tão legal, eu gostaria de falar para vocês, assim, lembrar para vocês a importância de se aprender, de estudar as orações subordinadas. Então eu vou elencar para vocês aqui três objetivos, três ganhos que vocês têm no momento em que vocês aprendem, se deparam com exercícios de orações subordinadas. O primeiro deles, as orações subordinadas têm função estética na construção do texto. Elas dão beleza às construções dos períodos e das orações dentro do teu texto. Seja na oração, seja na construção de textos dissertativos, como uma dissertação argumentativa nos moldes do Enem, ou num artigo de opinião, ou numa carta argumentativa, saber utilizar as orações subordinadas é um grande ganho. Ele dá uma função, ele tem uma função aí estética para o seu texto. E o 2, decorrente desse 1 aí, ele ajuda na construção de períodos coerentes e coesos para o seu texto. Ele dá uma precisão, né? O emprego das orações subordinadas dá uma precisão na construção de sentido aí para o seu texto. E enquanto 3 aí, nós levantamos aí a questão o fato de nós estudarmos, né? Quando nós estudamos as orações subordinadas, nós nos atentamos aí para a estrutura da nossa língua. Como funciona a estrutura da nossa língua? Porque a gente se depara com as orações subordinadas, quando a gente se depara, nós raciocinamos muito, analisamos as sentenças, né? E acabamos entendendo como funciona a estrutura da língua portuguesa. Então é importantíssimo, né, estudar as orações subordinadas, não tanto dominar as nomenclaturas, saber decorar o nome das orações, mas é muito importante aí para que você domine toda a estrutura da língua portuguesa. E quando você se depara nos concursos, em concursos, de modo geral, como o Enem, e se depara com aquelas questões assim bem contextualizadas, dominar as orações subordinadas, elas já é assim um ganho muito grande. Você já está à frente nesse momento, porque é fácil, né? Você consegue entender o texto que está à sua frente com mais facilidade. Então vamos lá? Hoje você vai ouvir falar de orações dependentes, de orações subordinadas substantivas, orações com função de adjetivo. Você vai relembrar aí, né, a classificação das orações subordinadas adjetivas, as orações subordinadas com função de advérbio, e também vai relembrar um pouco sobre orações reduzidas sem conector. Lembrando então que quando nós estudamos as orações subordinadas, nós entramos em contato com os conectivos tão necessários nas dissertações do tipo argumentativo. Nesse slide nós conseguimos entender a máxima de uma oração subordinada, porque quando nós falamos de oração subordinada, nós estamos falando de períodos compostos. Períodos compostos, como já aprendemos, é a reunião de duas ou mais orações. E por oração, como já aprendemos, é todo enunciado construído em torno de um verbo. Então, quando nós falamos de um período composto por subordinação, nós estamos falando de uma oração que é coordenada e de uma oração que é subordinada. A oração coordenada é aquela oração principal, independente. E a subordinada é aquela que depende dessa principal, dessa coordenada. Portanto,
toda subordinação, toda oração subordinada está subordinada a uma oração coordenada. São 3 os tipos de orações subordinadas. Nós temos as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. E dentro de cada um desses tipos de oração, nós temos as subclassificações. Vamos analisar um quadro então aí. Pessoal, o primeiro tipo de oração que nós aprendemos, ou melhor, que nós revemos, são as orações subordinadas substantivas. Bem, vamos lembrar o seguinte: substantivo é a classe de palavra que serve para dar nome às coisas. Acontece que no momento que nós aprendemos toda a estrutura da língua, análise sintática, a gente vai percebendo que dentro da oração o substantivo exerce funções diferentes. E são essas funções que nós relembramos quando estudamos os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração. Então, esse estudo que nós fizemos até aqui, e que fizemos lista de exercício, já fizemos prova também, ele é essencial para que nós dominemos aí as orações subordinadas substantiva. Então, exerce função de substantivo dentro da oração. O sujeito, que exerce função de substantivo e que na oração subordinada é chamada de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva tem relação com o sujeito. Quando estudamos oração também, nós aprendemos o objeto direto e o objeto indireto. Eles também exercem a função de substantivo dentro da oração. Então, a oração subordinada que tem a função de objeto direto e indireto é chamada de oração subordinada substantiva, objetiva direta, e oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Também faz às vezes do substantivo dentro da oração o complemento nominal, que completa o sentido de um nome. É um nome que completa um sentido de um nome. É uma locução que completa o sentido de um nome. Dentro da oração subordinada, ou seja, a oração subordinada que exerce a função de um complemento nominal vai ser chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal. Também é conhecido como nome o predicativo. Ele também faz às vezes de um substantivo, de um adjetivo, é um nome. E dentro da oração subordinada, no contexto da oração subordinada, ou seja, a oração subordinada que assume aí a função de um predicativo é chamada de oração subordinada substantiva predicativa. O aposto que aprendemos, que é um termo da oração que explica outro termo, também faz às vezes do substantivo aí. E a oração subordinada, que tem a função de aposto, é chamada de oração subordinada substantiva apositiva. Aqui nós temos um quadro, então, que recapitula os tipos de oração subordinada substantiva. No primeiro caso ali, nós temos a subjetiva, que exerce a função de sujeito, e temos um exemplo. É necessário que façamos a lição. A primeira oração, que não está sublinhada, é necessário, é uma oração coordenada, que aqui é chamado de oração principal. A segunda, que inicia com conjunção, que inicia com conectivo, que façamos a lição, ela é considerada subordinada, porque ela não dá para ser lida isoladamente, ela não faz sentido. Percebam, gente, que o sujeito não está no início. É necessário, nós não temos um sujeito. Ele está na subordinada. E é o sujeito nós. Nós façamos a lição.
Por isso que a gente diz que façamos a lição é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque é nela que aparece o sujeito. No segundo caso, nós temos uma oração subordinada objetiva direta, ou seja, que tem função de objeto direto, ela é substantiva também. Então perceba um exemplo que nós temos no segundo caso ali. Quero que você venha nos visitar. Quem quer, quer o quê? Então percebam que esse quero ali, eu quero, o sujeito está ali, né? Na primeira oração, é a oração principal, e é um quero que precisa de complemento, é um verbo transitivo. Por isso que a gente classifica quero que você venha nos visitar, o que você nos venha visitar, como uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque é um complemento, um objeto direto aí do verbo quero. Tem a função de objeto direto do verbo quero. No segundo caso, objetiva indireta, ou seja, que tem função de objeto indireto. Ela duvida, oração principal. De que aquela história seja verdadeira, oração subordinada. E nesse caso, substantivo objetiva indireta, porque ela duvida a oração principal. Quem duvida, duvida do quê? Precisa de preposição aí. Então, toda oração sublinhada exerce a função de objeto indireto. Ou seja, repetimos, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Em seguida, nós temos completiva nominal, que já tem a função de complemento nominal. E temos como exemplo ali, tenho esperança. Esperança de que a vida fique melhor, né? Tenho esperança, eu tenho a esperança, o sujeito está ali, eu tenho, né? Implícito. Mas esperança não é um verbo, como acontece em duvida, quero, que são objetivas direta e indireta, né? Indireta e direta, melhor dizendo. Na completiva nominal, ela termina em um nome sempre a oração principal. Termina em esperança. Tudo que completa o sentido de um nome, nós aprendemos que é um complemento nominal. Então, toda a oração de que a vida fique melhor é completiva nominal, porque completa o sentido do nome esperança. E daí nós temos o penúltimo caso ali, a predicativa. As orações subordinadas substantiva predicativa têm função de predicativo. Nós aprendemos que predicativo é uma característica relacionada ao sujeito ou ao objeto. E geralmente os predicativos vêm depois de um verbo de ligação. Isso foi aprendido quando nós aprendemos os termos essenciais da oração. Então nós temos ali, a verdade é que ninguém está completamente feliz. Percebam que a oração principal, a verdade é, termina num verbo de ligação. Então supõe-se que o que virá é uma característica em relação à verdade, que ninguém está completamente feliz. Ou seja, toda esta oração tem função de predicativo em relação à oração principal, que é a verdade é. E por último, nós temos a apositiva, que tem função de aposto. Desejamos apenas uma coisa, que a vida seja sempre tranquila. A oração subordinada substantiva apositiva, ela é mais tranquila, porque a oração principal sempre vai terminar em 2 pontos. E o que virá depois, sempre com um conectivo, né, o que nesse caso, será considerada um aposto da oração principal. Né? Lembrando que aposto é um termo que explica o outro. E agora nós vemos as orações subordinadas adjetivas, que, como já diz o nome, tem função de adjetivo. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser tanto restritivas quanto explicativas. Vamos analisá-las? As orações subordinadas adjetivas, elas obedecem à seguinte estrutura. Tem uma oração principal, um pronome relativo e uma oração subordinada, com uma função de adjetivo. Do esquerdo para o direito,
você tem ali um exemplo de oração subordinada restritiva, que, como já diz o próprio nome, as orações subordinadas adjetivas restritivas, elas restringem o significado daquilo que foi dito antes, do antecedente. Então já temos ali um exemplo. A mulher que decide por muitos, compra por muitos. A mulher, não diremos que é uma oração principal, porque é um termo, né? Ele está sendo relacionado com o restante da oração ali. Então aquela mulher que decide por muitos, ela é muito consumidora, ela gasta demais. Percebam que ela tem caráter de característica, ela está dando uma característica, de uma maneira não tão direta, mas está dizendo isso. Então percebam, gente, que na oração subordinada adjetiva restritiva, o que ele vem sem vírgula. Ou seja, não são todas as mulheres. Está restringindo a um tipo de mulher. Por isso sem vírgula. E aí é fácil entender a oração subordinada explicativa, né? Adjetiva explicativa, porque ela tem a função de explicar, de acrescentar significado ao que foi dito anteriormente, ao antecedente. Percebam então, a mulher, agora coloquei entre vírgulas, que decide por muitos, fecha ali, né? Aquele período, compra por muitos. Então, já percebam que ali está explicando, né? Já é de uma maneira mais ampla, né? Essa significação ali. Porque significa dizer ali que é uma característica da mulher decidir por muitos. E por isso que ela compra mais. Então percebam que ela amplifica. Enquanto que quando eu não coloco a vírgula, eu restrinjo, né? Eu diminuo, fica restritivo. E por último nós temos as orações adverbiais, né? Que, como o próprio nome diz, tem a função aí de advérbio. Vamos analisá-las? Lembremos que as orações subordinadas, elas sempre vão iniciar com um conectivo. Então percebam aqui nesse exemplo das orações subordinadas temporais, que nós temos aqui, ela inicia no primeiro exemplo ali, né, do quadro, com um conectivo, desde que. A aula começou. Essa é a oração subordinada. Eles não pararam de falar. Essa é a oração principal. Tá? Então, desde que a aula começou, esse desde que dá noção de tempo. Temporal é tudo aquilo que dá a noção de tempo. Na apostila de vocês vão encontrar exemplos de conectivos que dão ideia de tempo. No segundo caso, nós temos a final, que também é um tipo de oração subordinada adverbial. A professora falou mais alto, oração principal, para que fosse ouvida. Para que fosse ouvida é uma oração subordinada adverbial final, porque dá a ideia de finalidade. Por isso que a professora falou mais alto, com a finalidade de ser ouvida. A causal, de causa. Como eles não pararam de falar, oração subordinada, a professora falou mais alto. Como eles não pararam de falar, tem função de causa, de dar a causa. E daí nós temos a concessiva. Embora a professora falasse mais alto, eles não pararam de falar. A concessiva, ela exprime a ideia de uma ação estar acontecer em detrimento de uma outra que acontece simultaneamente e que muitas vezes não atrapalha, né? Uma cede espaço para a outra. E abaixo da concessiva nós temos a condicional, de condição. Se eles parassem de falar, essa é a condição, é a subordinada. A professora falaria mais baixo. Comparativa, da ideia de comparação, os alunos falavam tanto quanto a professora. Conformativa, da ideia de conformidade, de acordo, como estava previsto, não houve aula. Consecutiva, da ideia de consequência, eles falavam tanto que todos começaram a rir,
que todos começaram a rir da ideia de consequência. E proporcional, que dá a ideia de proporção. Quanto mais riam, mais se divertiam. Nós aprendemos hoje nessa aula que as orações subordinadas, elas sempre iniciam com um conector, com uma conjunção ou com um elemento de coesão, como queiram chamar, né? E aprendemos também que a oração subordinada, ela não dá para ser lida isoladamente, porque ela depende de um outro contexto, de uma outra oração principal para que aquilo seja compreendido. Ok, mas agora nós vamos ver um pouco sobre as orações subordinadas reduzidas, que não precisam de conector, que não precisam de elemento de coesão, de conjunção, como queiram chamar, mas que não podem ser lidas separadamente de uma oração principal, porque senão elas não farão sentido. As orações subordinadas reduzidas podem ser reduzidas de gerúndio, de infinitivo ou de particípio. Elas não se iniciam então com a conjunção ou com o pronome relativo, como nós vimos até aqui. Então nós temos aqui exemplos. No primeiro caso ali nós temos mesmo aberta a janela. É uma oração subordinada, reduzida de particípio, aberta. Não se veem os campos e rios. É a oração principal. Percebam, mesmo aberta a janela, nós não temos nenhum conector. Mesmo abrindo a janela, nós temos aí agora uma oração subordinada reduzida de gerúndio. Não posso ver os campos e rios. E abaixo nós temos ali, não basta abrir a janela, não basta uma oração principal. Abrir a janela, naquele poema ali embaixo de Fernando Pessoa, é uma oração subordinada reduzida de infinitivo. No segundo verso nós temos para ver os campos e rios. Novamente aí nós temos reduzida de infinitivo. Ok, gente? Para ficar mais claro, nós mostramos aqui a diferença entre uma oração reduzida, sem conectivo, e uma oração desenvolvida, como nós vimos até então, né, que iniciam com conjunção. Então, olha só, reduzida. Não basta ver a janela para ver os campos e o rio. Para ver os campos e o rio, ela é incompleta, ela é subordinada à oração principal, que é não basta abrir a janela. Mas ela não é ligada a esta oração principal por conectivo. Por isso que a gente diz que ela é reduzida. Reduzida de infinitivo, porque ver está no infinitivo. Então nós temos o que aqui? Uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Porque para ver os campos e o rio, dá a ideia de finalidade. Aqui nós temos também como ela ficaria se fosse desenvolvida. A mesma oração, ó. Não basta que abramos a janela para que vejamos os campos e rios. Está desenvolvida. Não deixa de ser uma oração subordinada adverbial final. Mas aqui nós temos o para que é um conector, uma conjunção aí que dá a ideia de finalidade. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham, então, relembrado o conteúdo, aprendido, se for o caso. E vocês podem, então, fazer a página 2, a página 9 e a página 10 da apostila 7. Nós nos encontramos para corrigir essas questões. Até mais.